Por que as pessoas, as empresas e os governos estabelecem metas? É fácil compreender. A meta serve para a gente se forçar a fazer uma coisa que naturalmente a gente não gostaria de fazer, né? Então, os indivíduos se colocam metas. Eu vou perder 1 quilo nas próximas 2 semanas, ou eu vou passar a fazer exercício 3 ou 4 vezes por semana. Por que a gente coloca essa meta? Para a gente se forçar a fazer regime, para a gente se forçar a acordar cedo e fazer o exercício na academia. Se a gente não tivesse a meta, talvez a gente não se empolgasse, não se forçasse, não tivesse o ânimo, né, de fazer essas coisas que são custosas no curto prazo, mas são benéficas no longo prazo. A mesma coisa acontece com as metas fiscais que o governo federal se autoimpõe. Elas começaram lá no final do século passado, em 1999, 2000, quando a gente criou aqui no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal. A partir dali, todo ano o governo federal estabelece uma meta de superávit ou de déficit primário. Por que ele fez isso? Porque lá naquela época a dívida pública brasileira estava explodindo e existia a chance da gente não conseguir pagar as nossas contas. De lá para cá, entre o final do século passado, 99, 2000, até o final do governo Lula, esse sistema funcionou muito bem. A gente botava uma meta de superávit primário e ano após ano o governo cumpria a meta com folga. O problema começou no final do governo Lula e em especial no início do governo da presidente Dilma Rousseff, quando as metas se tornaram totalmente fictícias. A gente coloca uma meta, mas a gente não cumpre, porque a gente vai mudando a meta ao longo do tempo. A gente coloca uma meta, por exemplo, de 100 bilhões de superávit, vê que não vai conseguir, abaixa para 50, abaixa para 40 e assim sucessivamente. Nesse esquema, a meta perdeu o sentido. Na verdade, quando a gente olha as estatísticas de dívida pública lá, desde o início do governo Dilma até agora, como a gente não tem mais superávit primário, a dívida não para de crescer. No fim do governo Lula, a dívida pública era 51% do PIB brasileiro. Hoje já é 73% do PIB brasileiro. Ou seja, nesse período entre dezembro de 2010, no fim do governo Lula, até agora, nós crescemos com o nosso endividamento. A população deve, não é? O setor público deve 22% a mais do PIB do que devia antes. Ou seja, quase 1/4 a mais de toda a riqueza nacional. E é por isso que a gente tem que retomar esse hábito, essa regra de estabelecer metas fiscais e principalmente o hábito de cumprir as metas fiscais que a gente estabelece. Nós estamos num momento crucial, a meta fiscal para esse ano era de um déficit, então a gente já sabia que o resultado ia ser deficitário e a meta era de que ele não fosse pior do que 139 bilhões. Pois bem, hoje, né, agora recentemente, a gente já sabe que isso não vai acontecer, que o governo não vai conseguir cumprir essa meta e que ele vai jogar a toalha. Qual é o resultado prático disso? Nós vamos aumentar a meta de déficit para esse ano. Qual é o resultado prático? É que a dívida pública vai continuar a crescer. Nós vamos, como cidadãos, dever mais ainda e se a gente aumentar ainda mais a meta de déficit para o ano que vem, para 2018, que são 129 bilhões, nós vamos continuar a dever, vamos continuar a aumentar a dívida pública ainda mais. Nota que isso é impossível acontecer no longo prazo. A gente não pode deixar a dívida pública crescer para sempre, senão a gente vira a Grécia. A Grécia chegou a dever 120% do total do PIB. O que aconteceu? Quebrou. O mesmo vai acontecer com a gente se a gente não começar a ser um pouco mais sério, um pouco mais restrito no que diz respeito à contenção de gastos para permitir que as metas fiscais comecem ou voltem, na verdade, a funcionar no Brasil. A gente precisa voltar a ter responsabilidade fiscal.